Durante mais de um século, o Titanic permaneceu escondido na escuridão absoluta. Mas agora, uma nova investigação promete revelar partes do navio que ficaram intocadas desde aquela noite trágica. Com tecnologia de ponta, pesquisadores começaram a enxergar detalhes que antes estavam fora do alcance humano, reunindo evidências que nunca tinham sido vistas com tanta clareza. Uma equipe de cientistas, engenheiros e especialistas em exploração submarina entrou em uma das missões mais delicadas já feitas no local do naufrágio. A quase 3.800 metros abaixo da superfície, em uma região onde a luz do sol jamais chega e onde a pressão esmagaria qualquer ser humano em instantes, cada movimento precisava ser calculado com precisão extrema. Era necessário descer por uma coluna gigantesca de água gelada, enfrentar correntes imprevisíveis e operar máquinas em um ambiente onde qualquer falha poderia significar a perda definitiva do equipamento. Trabalhar no Titanic sempre representou dificuldade, mas desta vez o desafio era ainda maior. Algo estava prestes a quebrar mais de 110 anos de silêncio. Um drone submarino avançado conseguiu se aproximar do interior do Titanic, passando por aberturas estreitas e corredores que nenhuma pessoa viva atravessava desde abril de 1912. As imagens captadas pelo equipamento deixaram a equipe inteira sem palavras. A missão não era apenas filmar a parte externa do casco. O objetivo era registrar milhares de imagens digitais de cada ponto possível do naufrágio, criando um modelo detalhado do navio e de seus destroços. Computadores processavam milhões de dados coletados por navegação e detecção por som, transformando ecos, sombras e pontos de luz em uma reconstrução complexa daquela estrutura imensa, agora coberta pelo tempo, pela ferrugem e pelo fundo do mar. Em algumas áreas, objetos pessoais ainda pareciam repousar exatamente onde ficaram deixados durante o caos. Sapatos, malas, utensílios e fragmentos de móveis permaneciam espalhados como lembranças silenciosas de vidas interrompidas. O Titanic não era apenas um navio destruído, era uma cápsula do tempo. Um lugar onde os últimos momentos de mais de 1.500 pessoas continuavam presos na escuridão. O que o drone encontrou colocou em dúvida parte do que muitos acreditavam saber sobre aquela noite. E quanto mais fundo ele avançava, mais perturbadoras se tornavam as imagens. O Atlântico Norte é uma das regiões mais implacáveis do planeta. Suas águas são famosas por tempestades repentinas, temperaturas congelantes e correntes que mudam sem aviso. As ondas podem crescer de uma hora para outra, e a neblina pode surgir tão densa que parece engolir navios inteiros. Nesse ambiente hostil, uma embarcação de pesquisa ficou posicionada a centenas de quilômetros da costa mais próxima, enquanto o convés balançava sem parar sob o impacto das ondulações. A bordo, estava uma equipe reunida para uma missão diferente de qualquer outra. O plano parecia simples quando descrito em poucas palavras: enviar uma máquina até o coração do Titanic e registrar aquilo que nenhum olho humano via há mais de um século. Mas, na prática, era uma tarefa quase impossível. O naufrágio repousa a cerca de 3.800 metros de profundidade. Lá embaixo, a pressão é centenas de vezes maior do que ao nível do mar. Um mergulhador jamais sobreviveria a esse ambiente, e até máquinas especialmente preparadas podem falhar em poucos minutos se não forem construídas com perfeição. A equipe sabia que cada detalhe da operação exigia um nível de precisão raro, maior do que quase tudo já tentado naquela profundidade. Meses de preparação reuniram especialistas de diferentes áreas. Arqueólogos marinhos estudaram documentos históricos para prever o que o drone poderia encontrar. Engenheiros navais revisaram cabos, vedações, propulsores e sensores. Pilotos treinaram a navegação em simulações de corredores estreitos, passagens destruídas e espaços parcialmente bloqueados. Especialistas em navegação e detecção por som calibraram instrumentos capazes de interpretar os ecos mais fracos produzidos por metal, madeira e sedimentos. Conservadores analisaram plantas antigas do navio para identificar estruturas frágeis que poderiam se desfazer com o menor contato. Todos sabiam que um único erro poderia destruir equipamentos avaliados em milhões e, pior ainda, apagar para sempre registros históricos que talvez nunca pudessem ser capturados novamente. O centro da missão era o próprio drone, pequeno o bastante para se mover por aberturas estreitas, mas resistente o suficiente para suportar forças esmagadoras. Ele acabou construído com titânio e ligas especiais preparadas para resistir à corrosão e à pressão extrema.
Cada vedação, parafuso e junta havia sido testado várias vezes em câmaras de pressão que simulavam as condições cruéis do oceano profundo. Os engenheiros entendiam que uma falha minúscula poderia significar desastre. Uma pequena rachadura, uma junta mal ajustada ou uma vedação imperfeita poderiam enviar meses de trabalho e imagens preciosas para o abismo. Luzes de diodo emissor de luz potentes foram instaladas com controle de intensidade. Elas precisavam iluminar o interior do navio sem levantar a camada de sedimentos que cobria praticamente todas as superfícies. Luz demais transformaria a água em uma nuvem de partículas brilhantes, cegando as câmeras. Luz de menos deixaria o drone navegando quase às cegas. Difusores especiais suavizavam os feixes para evitar impacto visual excessivo sobre texturas delicadas, como madeira entalhada, tecido deteriorado e superfícies já fragilizadas pelo tempo. Um sistema de inteligência artificial monitorava a orientação do drone e corrigia movimentos em tempo real, compensando correntes súbitas que poderiam empurrar o equipamento contra vigas pontiagudas ou paredes desabadas. Vários propulsores permitiam que ele pairasse, deslizasse para os lados e girasse com uma precisão impossível para um operador humano controlar sozinho. Quando as verificações finais terminaram, a tripulação se reuniu em silêncio. Aquilo não era um lançamento comum. O drone desceu lentamente na água gelada, enquanto o cabo se desenrolava como uma linha de vida descendo para o desconhecido. Da sala de controle, a equipe observou as luzes desaparecerem na escuridão. No começo, a transmissão mostrava apenas o preto profundo, interrompido por partículas flutuando como faíscas fantasmagóricas. Os minutos passavam. Então, o fundo do oceano começou a se revelar. Destroços enferrujados surgiram na imagem, junto de fragmentos espalhados de um mundo congelado pela tragédia. Tábuas de madeira apareciam saindo do lodo. Algumas estavam retorcidas pela força da água. Outras permaneciam estranhamente em pé, desafiando qualquer expectativa. Depois, através de uma nuvem de sedimentos, uma sombra imensa começou a tomar forma. A proa do Titanic emergiu da escuridão como uma catedral submersa. Mesmo depois de mais de um século, seu contorno era inconfundível. A ferrugem se agarrava à estrutura como veias endurecidas, e a superfície carregava marcas deixadas por décadas de corrosão, micro-organismos e correntes profundas. Suspiros tomaram conta da sala de controle. Naquele instante, a equipe percebeu que não estava apenas observando a história. Estava diante dos restos silenciosos de um dos desastres mais lembrados do mundo. Com a parte externa mapeada e os sistemas funcionando de forma estável, os pesquisadores se prepararam para a próxima etapa. O drone tentaria alcançar o interior do Titanic, atravessando espaços que permaneceram selados na escuridão desde a noite do naufrágio. O que havia lá dentro colocaria à prova os limites da tecnologia e da compreensão humana. O drone deslizou por uma abertura estreita, em uma área parcialmente colapsada. Suas luzes cortavam uma água que não era perturbada havia mais de 100 anos. Cada movimento levantava nuvens finas de sedimento, que passavam diante da câmera como cortinas espectrais. Os corredores eram apertados, instáveis e cheios de vestígios de vidas interrompidas no meio da viagem. Corrimãos cobertos de ferrugem surgiam dobrados em ângulos estranhos. Partes das paredes tinham cedido para dentro, esmagadas por pressões que nenhum arquiteto jamais imaginaria ao projetar aquele navio. Aquele era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Os últimos ecos de medo, pressa e confusão continuavam presentes na posição de cada objeto. O que as câmeras revelaram surpreendeu os pesquisadores. As temperaturas quase congelantes e a baixa presença de oxigênio retardaram a decomposição de alguns materiais de formas que especialistas já imaginavam, mas raramente conseguiam observar com tamanha clareza. Certas áreas pareciam muito mais preservadas do que se esperava, apesar da destruição ao redor. Cadeiras continuavam de pé. Mesas permaneciam onde talvez tivessem sido preparadas para refeições que nunca terminaram. Louças estavam espalhadas pelo chão, e pedaços de roupas de cama ainda se agarravam a estruturas quebradas. A preservação era impressionante. O naufrágio deixava de parecer apenas um local de desastre e se transformava em um museu congelado da vida comum a bordo. Em uma sala, as luzes do drone iluminaram uma boneca de porcelana parcialmente coberta pelo sedimento. Seus olhos pintados pareciam mirar para cima, como se esperassem o retorno de alguém.
Perto dali, um par de sapatos de couro repousava lado a lado, ainda reconhecível, enquanto quase tudo em volta havia cedido à corrosão. Uma mala estava meio enterrada junto a uma parede, com o fecho ainda fechado, como se tivesse sido deixada ali poucos momentos antes de a água invadir o espaço. Cada objeto parecia contar uma história que nenhum depoimento de sobrevivente conseguiria descrever completamente. Não eram apenas relíquias de um navio, eram sinais de vidas interrompidas, preservados no ponto exato em que a tragédia tomou conta de tudo. Logo depois, a região da grande escadaria apareceu nos monitores. Ela já havia sido um símbolo de luxo e prestígio, o centro arquitetônico da área de primeira classe do Titanic. Passageiros ricos desciam por aqueles degraus usando vestidos elegantes e ternos sob medida, cercados por painéis de madeira trabalhada e detalhes ornamentais. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre a madeira polida, iluminando rostos confiantes em uma travessia que prometia segurança e uma nova vida do outro lado do Atlântico. Agora, longas formações de ferrugem e bactérias, conhecidas como rusticles, pendiam dos restos como cortinas frágeis alaranjadas. A madeira havia apodrecido quase totalmente, e partes inteiras tinham desabado em pilhas de destroços. Ainda assim, a forma original podia ser reconhecida. Os corrimãos de ferro desenhavam o contorno do que um dia representou grandiosidade, agora reduzido a um esqueleto tomado pela deterioração. O contraste entre o esplendor do passado e a ruína do presente era difícil de encarar. Avançando por áreas menos exploradas, o drone passou por corredores de apenas poucos metros de largura. Os operadores o guiavam com extremo cuidado, conscientes de que um único toque poderia danificar artefatos frágeis ou prender a máquina para sempre. Fragmentos afiados de metal enferrujado pendiam do teto. Paredes estavam dobradas para dentro em ângulos impossíveis. Algumas passagens estavam completamente bloqueadas por entulho, obrigando o drone a recuar e procurar rotas alternativas. Cada centímetro exigia cálculo e paciência. Então, as câmeras registraram algo que fez todos pararem. No fim de um corredor parcialmente destruído, havia uma porta selada. A estrutura ao redor parecia estranhamente preservada, apesar da destruição próxima. As bordas estavam limpas demais em comparação com o restante do ambiente, quase como se o que estivesse atrás dela tivesse sido protegido do caos. Uma trilha muito sutil de sedimento parecia sair pela fresta inferior, sugerindo que algo talvez tivesse se deslocado ali dentro em algum momento. Os operadores trocaram olhares inquietos. Alguns imaginaram que a porta poderia levar a depósitos ou áreas de serviço. Outros pensaram, em silêncio, que ela poderia esconder algo muito mais sensível. Sem uma maneira segura de abrir a passagem, a equipe marcou a localização para uma investigação futura e conduziu o drone adiante. Mas aquela imagem permaneceu na mente de todos. O Titanic deixava claro que ainda guardava segredos em suas entranhas despedaçadas. Que verdades aquela porta teria protegido por mais de um século? A resposta viria mais tarde. Antes disso, as imagens começariam a revelar indícios que desafiavam a versão mais aceita sobre o desastre. Durante décadas, pesquisadores acreditaram compreender a sequência geral do naufrágio. Relatos de sobreviventes, estudos iniciais do casco e simulações de computador ajudaram a construir uma explicação amplamente repetida. O navio atingiu um iceberg, começou a inundar progressivamente, partiu-se e afundou até repousar no fundo do oceano. Parecia uma história relativamente clara, mas as imagens do drone sugeriam que a realidade tinha sido bem mais complexa. À medida que as câmeras exploravam diferentes seções, os pesquisadores notaram padrões que não combinavam completamente com o que se esperava. Algumas áreas que muitos imaginavam destruídas ainda estavam quase inteiras. Certos corredores e salas apresentavam menos danos do que o previsto, enquanto seções consideradas mais estáveis tinham colapsado de maneira severa. Essa mistura irregular de destruição e preservação indicava que o naufrágio não ocorreu de forma simples e ordenada. Ele se mostrou muito mais caótico, violento e desigual. A posição dos destroços oferecia pistas importantes. Vigas retorcidas e suportes estruturais quebrados revelavam a direção e a intensidade das forças que rasgaram o navio. Em um corredor, um conjunto de móveis havia sido empurrado contra uma antepara, formando uma pilha compacta. Isso sugeria que uma onda poderosa de água atravessou a área com velocidade impressionante. Perto dali, uma sequência de sapatos apontava para uma passagem colapsada, como se pessoas tivessem tentado seguir naquela direção durante a inundação.
A disposição dos objetos se tornava uma espécie de testemunho silencioso das últimas horas. Uma garrafa de vinho permanecia em pé no chão, ainda fechada, cercada por pratos espalhados e cadeiras viradas. Sua posição parecia desafiar a destruição ao redor. Como ela continuou de pé quando quase tudo em volta acabou jogado de um lado para outro? Teria sido colocada ali depois de alguma movimentação da água? Ou sua preservação representou apenas uma coincidência improvável? Cada artefato acrescentava uma nova peça a um quebra-cabeça que ficava mais complicado a cada sala examinada. Em uma pequena área de armazenamento, as câmeras registraram algo que interrompeu uma discussão entre os pesquisadores. Objetos pesados, incluindo o que parecia ser um cofre metálico, estavam presos em uma posição inesperada, não repousando simplesmente no chão, como seria natural. A disposição indicava que forças extremamente intensas haviam atuado naquele compartimento, talvez por uma corrente repentina, talvez por mudanças bruscas de pressão durante o colapso e a descida. Os especialistas observaram que irregularidades como aquela apontavam para momentos ainda mal compreendidos da destruição. Partes do navio podem ter sofrido impactos internos e deslocamentos muito mais rápidos e violentos do que a narrativa tradicional costuma sugerir. A tecnologia de mapeamento a laser do drone começou a gerar modelos tridimensionais precisos dos espaços internos. Essas reconstruções digitais permitiam analisar falhas estruturais por ângulos inéditos. Os pesquisadores podiam rastrear como a água avançou pelo navio, identificar quais compartimentos falharam primeiro e calcular as forças necessárias para dobrar vigas de aço nos ângulos vistos nas filmagens. Pela primeira vez, a ciência podia comparar com mais detalhe as evidências físicas com os depoimentos dos sobreviventes, testando quais relatos combinavam melhor com a realidade preservada no fundo do mar. Algumas descobertas confirmavam descrições feitas por quem escapou. Outras levantavam novas dúvidas. Como certas áreas permaneceram relativamente intactas enquanto compartimentos vizinhos terminaram destruídos? O que explicava objetos espalhados de maneiras que não pareciam resultado de uma inundação simples? E por que algumas pessoas pareciam ter seguido para regiões do navio que não ofereciam saída? As imagens mostravam um desastre marcado por velocidade, confusão e forças quase inimagináveis. Mas essas revelações eram apenas uma preparação para o que viria depois. Ao avançar por uma área nunca explorada em detalhe, o drone se aproximou de uma câmara oculta que guardava a descoberta mais delicada e perturbadora de toda a missão. O equipamento passou por uma passagem bloqueada por vigas caídas e camadas acumuladas de sedimento. Cada movimento precisava ser feito com precisão cirúrgica. Os operadores guiavam o drone por aberturas estreitas, atentos a qualquer sinal de instabilidade nos destroços. Um movimento errado poderia desmoronar a passagem ou prender a máquina para sempre na escuridão. A tensão dominava a sala de controle. A transmissão ao vivo mostrava partículas girando na água e sombras sem forma definida. Então, as luzes iluminaram uma parede. Logo além dela, surgiu uma abertura que levava a um espaço aparentemente intocado desde 1912. A câmara parecia congelada em um único instante. Móveis estavam caídos, mas ainda reconhecíveis. Malas e sapatos permaneciam espalhados no chão, próximos de onde provavelmente tinham parado durante a tragédia. Pratos e objetos pessoais repousavam em posições que sugeriam movimento rápido, interrompido por uma catástrofe repentina. A água fria e pobre em oxigênio ajudou a preservar a cena com uma precisão inquietante. Era como se a sala tivesse esperado em silêncio por mais de 100 anos para que alguém testemunhasse o que ficou ali. As luzes do drone varreram o espaço lentamente, registrando detalhes que ninguém esperava encontrar. Então, o feixe alcançou o canto mais distante e a sala de controle mergulhou em silêncio. O que apareceu nos monitores não podia ser confundido com simples destroços. A câmera havia encontrado vestígios humanos em uma área extremamente sensível do naufrágio. A equipe percebeu imediatamente que não estava mais diante de uma descoberta técnica. Estava diante de um lugar de luto. As imagens sugeriam a presença de vítimas que permaneceram ocultas naquela parte do navio por mais de um século. Perto dali, objetos pequenos e peças de roupa deterioradas reforçavam a sensação de que aquele espaço preservava uma história profundamente humana, triste demais para ser tratada como curiosidade. Ninguém falou por alguns segundos. Alguns membros da equipe desviaram o olhar. Outros permaneceram imóveis diante das telas, tentando processar o que estavam vendo.
O Titanic, naquele momento, deixou de ser um símbolo distante da história e se tornou algo muito mais íntimo. Um túmulo silencioso, preservado no frio absoluto do oceano. A câmera revelou ainda um sapato de adulto parcialmente enterrado no sedimento, a pouca distância dos vestígios. A costura ainda era vagamente visível, apesar do tempo. A presença daquele objeto parecia sugerir que outras pessoas estiveram ali nos momentos finais, talvez tentando proteger, conduzir ou confortar quem não conseguiu escapar. A descoberta levantou perguntas que ninguém queria responder em voz alta. O que aconteceu naquela sala durante os últimos minutos? Quem estava ali? Houve tentativa de fuga? Alguém tentou ajudar? Ou tudo aconteceu tão rápido que nenhuma decisão humana poderia ter mudado o desfecho? O sapato permaneceu como um testemunho mudo de uma situação extrema, um sinal de escolhas e medos vividos sob uma pressão que ninguém deveria enfrentar. Os operadores começaram a recuar. O drone se afastou lentamente daquele espaço. Depois de uma longa discussão, a equipe decidiu restringir grande parte das imagens. Apenas registros cuidadosamente selecionados seriam mantidos para estudo histórico e científico. As gravações completas ficaram protegidas, e até alguns membros da própria equipe tiveram acesso limitado ao material bruto. A descoberta mudava tudo. Aquela missão não era mais apenas exploração, era uma entrada em um local de memória, perda e respeito. Enquanto o drone deixava os corredores e iniciava a subida de volta à superfície, um silêncio pesado tomou conta da sala de controle. A porta selada vista anteriormente parecia ter protegido uma verdade difícil demais para ser encarada sem preparo. O que havia sido revelado marcaria todos os envolvidos. O drone rompeu a superfície e acabou içado cuidadosamente de volta ao navio de pesquisa. A missão tinha terminado, mas seu peso permaneceu. A equipe ficou reunida em silêncio, processando imagens que ninguém esperava encontrar. Abaixo deles, o Titanic continuava seu lento processo de deterioração, entregando-se ao oceano, enquanto ainda guardava segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. Nas semanas seguintes, informações sobre a expedição circularam apenas em grupos acadêmicos e científicos restritos. Historiadores e especialistas em arqueologia marinha analisaram os dados em reuniões fechadas, discutindo o que poderia ser divulgado e o que deveria permanecer protegido por respeito às vítimas. A equipe publicou declarações cuidadosamente formuladas, reconhecendo a importância das descobertas sem expor os detalhes mais sensíveis. Mas o silêncio oficial acabou alimentando ainda mais a curiosidade pública. Pequenos vazamentos começaram a surgir. Imagens desfocadas e fragmentos de dados apareceram na internet, supostamente compartilhados por alguém ligado à operação. O material recebeu remoção rapidamente, mas não antes de ser copiado e republicado em fóruns e redes sociais. Os rumores se espalharam mais rápido do que qualquer resposta oficial poderia conter. O que exatamente o drone havia encontrado? Por que as imagens não estavam sendo mostradas ao público? O mistério crescia a cada pergunta sem resposta. As descobertas reacenderam debates que cercam o Titanic há décadas. Alguns cientistas defendem que novas explorações são essenciais. O naufrágio está se deteriorando e informações valiosas podem desaparecer para sempre se não forem documentadas agora. Algumas verdades são assustadoras, dolorosas e impossíveis de esquecer. O Titanic revelou parte de seus segredos, mas continua resistindo no silêncio profundo. Um testemunho da fragilidade e da coragem humanas, falando apenas com quem se dispõe a olhar com atenção. Qual momento dessas imagens mais mexeu com você?